Caio, eu tenho medo de Deus. Pastor, eu passei por uma igreja dessas que você fala com frequência. Como já disse o Braulio, ele faz alusão a mim. Certa vez a pessoa se converte, a primeira coisa que é apresentado para ela é que ela tem um inimigo. Tem um inimigo. É, a primeira coisa. Você tem um inimigo. Muito prazer, deixa eu te dizer, primeira notícia da tua chegada. Tu tens um inimigo. Exatamente. E ele é poderoso. Tá querendo te comer. É o cão. É o cão. E hoje eu não tenho medo do diabo não, sabe, Caio? Mas sim da vontade de Deus. Eu tenho pavor, porque Deus pode levar embora pessoas que eu amo, fazer com que eu perca coisas. Que Deus, veja a gente sofrendo, simplesmente por ser sua vontade. Que Deus mais maluco, hein? Quer dizer, ele trocou o medo do diabo por um problema pior. Porque o diabo é uma criatura, cara. Você pensar isso acerca do Criador é que é uma miséria, né? Nossa, aí acabou, não tem mais pra onde ir, né? Não tem. Aí, e a vontade de Deus, se ele dissesse ainda o que ele entende como vontade de Deus, provavelmente a gente fosse ficar mais chocado ainda. Porque vontade de Deus para crente são esses manuaizinhos de usos e costumes, são receitas morais, são comportamentos feitos, pré-fabricados, pré-moldados. Essa é a vontade de Deus. E aí fica pior ainda, quando você compara esse tipo de medo de Deus aos caprichos divinos, que ele chama de vontade de Deus, e não passariam de caprichos de uma subdivindade extremamente perversa. A gente vê que o estado mental ficou mais adoecido ainda. Porque a leitura do Evangelho não enseja isso para ninguém, né? O Evangelho simplesmente não abre esse espaço. A menos que você não seja do Evangelho, você seja da Bíblia. Nem a Bíblia no Velho Testamento é assim. Nem a Bíblia. Mas a leitura mal feita da Bíblia é o diabo. A leitura equivocada, já preconcebida, já pré-definida pela instrução que a pessoa recebe dos pregadores de Bíblia, já faz o indivíduo se aproximar da Bíblia todo cheio de medo. No Velho Testamento. Mas nem o Velho Testamento seria assim, mas o indivíduo ainda pode, lendo com o pior olhar possível, enxergar esse Deus com vontade de te destruir no Velho Testamento. Só que ainda pior do que isso que acontece agora. Porque aqueles que pastoreiam essas pessoas, como eu já falei, eles vivem da devoção do medo. Quanto mais você tiver medo de Deus, mais você está nas mãos do processo. E quanto pior Deus puder ser, se Deus conseguir superar o diabo no instilar pavor no coração das pessoas, fica melhor para os controladores de almas penadas religiosas. São verdadeiras almas penadas. Esse indivíduo anda sob penalidade, sob sentença o dia inteiro. E será que eu saí da vontade de Deus? Como eu falei sexta-feira, a história do centro da vontade, todas aquelas vontades periféricas. Esse aí provavelmente seja a vontade de Deus esteja condicionada a um manual escrito por um código e regra, código de disciplina de algum grupo, de alguma igreja, algum modus operandi sentenciador de pastores do ambiente religioso que ele frequenta. Vocês vejam como Deus e o pregador se tornam a mesma coisa rapidinho, né? Deus e o pregador, para quem não tem o coração na palavra, não lê o Evangelho, não conheceu o Espírito de Cristo. Eu não sei ainda o que ele vai dizer, mas lembra de João frustrado porque preparou as coisas, uma hospedaria para Jesus em Samaria, e Jesus não quis ficar, passou adiante, quis ir para Jerusalém. Lucas diz que
A mente dele já estava posta na crucificação em Jerusalém. Ele quis passar adiante. E João, que foi, preparou a hospedagem, a logística, viu o trabalho dele todo não utilizado, ficou furioso, mas não quis dizer isso para Jesus, não. Ficou com raiva, transferiu para os samaritanos. Porque samaritano é a geni, pedra na geni. É, né? Samaritano, meu Deus. Né? Boi de piranha. É, boi de piranha. Naqueles dias ali, pedra nos samaritanos. Qualquer coisa, eles são os samaritanos. Samaritano deu mole. A gente está fazendo mal por causa dos samaritanos. Eles nos influenciam. Só o fato de morarem aqui perto já vibram coisa que nos perverte. Mas a culpa é deles. Pois bem, o que João fez? Virou-se para Jesus, olha só a audácia, e perguntou: queres que façamos descer fogo do céu para consumir esses samaritanos? Invocar tipo Elias, na presença de Jesus: desce fogo altíssimo e consome esses, em cujas casas o Senhor não ficou. Aí Jesus olhou para João e falou: rapaz, você anda comigo todo esse tempo e até hoje não sabe qual é o meu espírito? E nem sabe qual deveria ser o seu espírito? Vós não sabeis de que espírito sois. Como todos os que estão aí, todos os cristãos quase, digo todos, desculpa, claro, há exceções, mas a maioria esmagadora não conhece o espírito de Cristo, não conhece o espírito do Evangelho. É por isso que Deus é o diabo piorado da existência deles e existem com medo, em pânico, em angústia e em estado de assombração. Quem tem um Deus assim seria um bem-aventurado se tornasse um ateu. Porque um Deus assim, melhor seria que jamais se tivesse sido apresentado a ele. Um ateísmo não angustiado, um ateísmo tranquilo, faz muito menos problemas na vida do que essas relações com esse Deus aterrorizante, que para a maioria dos religiosos torna-se o maior problema da existência humana: Deus. Não há nenhum evangelho. Evangelho significa boa notícia. Um cara como você não recebeu boas notícias até hoje. Não entendeu o Evangelho. Porque se o Evangelho tivesse sido entendido, você teria uma boa notícia. Deus é a melhor notícia. Estou reconciliado com Ele, estou pacificado, estou perdoado. Ele é meu amigo, não é meu inimigo. Ele é meu painho, meu papaizinho, meu daddy. Era assim que Jesus o chamava e nos ensinou a chamá-lo assim. Agora, você não foi boa-novizado, meu filho. Você não ficou grávido de evangelho. Você ficou tomado de terror religioso, de pânico diabólico transferido para Deus. E aí? Aí ele faz uma pergunta que você já respondeu, mas se você tiver algo a acrescentar. O que eu tenho que fazer, Caio, para vencer esse medo que me impede de confiar integralmente em Deus? Eu já falei, primeiro é ler a palavra, o Novo Testamento. Discernir o caráter de Deus em Cristo. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Você viu Jesus tratar pessoas assim, meu filho? Isso é o que dá. O cara não ter Jesus, não ensinarem Jesus como chave hermenêutica para ler a Bíblia. Enquanto Jesus não for a chave interpretativa, vocês vão ler a Bíblia contra vocês, contra a vida, contra Cristo, contra a cruz, contra o que está feito e consumado, contra a paz conquistada, contra o sangue do Cordeiro. Todos fazem assim. Se não lerem a Bíblia com o Evangelho como chave interpretativa, com Jesus, só quero para mim o que Jesus viveu, só aceito o que Jesus ensinou, só adopto o que Jesus praticou e só entendo Deus a partir de Jesus, o Cristo. Enquanto eu não faço isso, Deus cristão, Deus Javé, Deus Alá, Deus ali, Deus acolá, Deus não Deus, é tudo a mesma porcaria, é tudo Deus persecutório, Deus casuísticos, Deus enervados, Deus desagradado, Deus perseguidor,
Deus inimizado, Deus zangado, Deus com ódio. Um Deus que, existente desse modo, prescindiria de diabos. Um Deus que é o diabo do diabo e o diabo dos homens. Então, meu filho, como ficar livre disso? Só crê nisto. Você não crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou não crê? Crê que, sendo Filho, Ele e Deus são um, o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Não crê nisto? Se você crê nisto, Deus é Jesus. Você já viu Jesus doido assim? Onde é que você viu Jesus assim? Me diga. A maioria iria dizer, no episódio de Ananias e Safira, lá em Atos 10, que Ananias e Safira morreram. Isso. Aí transformaram aquilo ali numa atitude divina, que só aconteceu uma vez, que era simbólico exemplar. Virou uma regra. Virou uma regra absoluta, de um modus operandi, quando na realidade é um ensino sobre a verdade intestina que tem que ser pronunciada na nossa vida. Não minta contra o Espírito Santo. Então todo mundo mente contra o Espírito Santo o dia inteiro. Testemunhos mentirosos, pregações mentirosas, ensinos falaciosos, é só para impressionar pessoas, mentindo contra o Espírito. Pecando, são Ananias e Safiras. A igreja só tem Ananias e Safira quase. 24 horas. 24 horas. Agora, o cara fica com medo de mijar fora do pinico, literalmente. A igreja define um pinico e diz, se urinar fora, o pau canta, porque Deus vai te perseguir. Ai, Senhor, urinei fora do pinico. Antes tivesse mentido contra o Espírito Santo e mantido tudo visivelmente bonitinho. Meu filho, Jesus e o Pai são um. Na hora que você entender que Jesus é Deus, e você lê o Evangelho e parar de ficar ouvindo pregação de pregador, passar a ler os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você vai descobrir logo, logo quem é o Pai. Logo você vai saber que eu é que sou mau e sei dar boas dádivas aos meus filhos. O Pai Celeste é todo bom. Vocês não foram expostos à boa nova até hoje. Vocês são filhos do terror. Vá ler os evangelhos e depois leia Romanos 8 muitas vezes, mas leia os evangelhos. Aprenda quem é Deus em Cristo. Essa é a salvação de todo mundo como você. Porque conhecer o evangelho sem Jesus, conhecer Deus sem Cristo, só gera pânico e pavor na mente. Não vale a pena conhecer Deus fora de Cristo. E aí? Uma amiga... Quando eu digo conhecer, não é porque seja possível. Ninguém conhece a Deus fora de Cristo. Eu estou falando é desse Deus, que você presume ter sido a Ele apresentado. Fora de Cristo, é destruição, é desgraça. Fica fora dessa. Você e qualquer outro que me ouça agora. VMV TV, o canal é você.